A paz de Deus e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja aí no coração dos irmãos, das irmãs. Estou aqui mais uma vez aqui no canal do YouTube, o irmão Lorival aqui da comunidade cristã no Brasil. Estou aqui no Ir de Pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo, falar do seu amor, falar do projeto Resgate, qual eu convido você que seja afastado de qualquer ministério, não importa, mas está com aquela esperança viva em Cristo. O que nós não podemos estar afastados de Cristo, irmão. O ministério é um lugar que nós nos reunimos para adorar e glorificar Deus, né? Muitas vezes a pessoa não vai mais a um ministério, mas está em Cristo, isso que importa. Se você tem alegria e sente alegria no seu coração desse convite, convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer parte do ministério ou visitar o nosso ministério também. Sua presença é muito importante, irmão. Não só para mim, mas para o Senhor Jesus. Por falar no Senhor Jesus, irmão, tem uma mensagem aqui que está em Lucas. E eu gostaria de ler com os irmãos. É Lucas 12, está escrito assim: Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, e começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissesse à luz será ouvido, e o que falasse ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer, mas mostrais o que deveis temer aquele que depois de matar tem o poder de lançar ao inferno. E sim vos digo, a esse temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles será esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Eu digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ele será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzir à sinagoga dos magistrados da autoridade, não sejais ansiosos de como o que deveis de responder, nem de que haveis de dizer, porque à mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos deveis falar. E disse-lhe a multidão: dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: um homem que me pôs a mim por juiz, ou repartir entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Bom, até aqui. A vida, e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não se consiste na abundância do que possui. Irmão, nesse plano terreno material, olhamos e comparamos um ao outro pelo que a pessoa tem, porque se ele tem imóveis, se ele tem casa, se ele tem poder. Para Deus, irmão, essas coisas não têm importância. Não consiste pelo poder do dinheiro, e sim do que você crê, do que você compreende em relação a Deus. Entre nós aqui existe essa prepotência. Muitas vezes a pessoa é rica, milionária, mas não tem felicidade. A pessoa é rica, milionária, mas não tem saúde. Outros têm, né? Mas então consiste não no poder da riqueza, e sim o que você tem no seu coração. Porque aqueles que creem em Deus são mais ricos do que qualquer pessoa milionária dessa terra.
Porque a riqueza, irmão, o amor à riqueza, ela é inimiga de Deus. E quantos são inimigos de Deus? Porque dão mais valor às coisas terrenas do que a palavra de Deus. Então, nós estamos num tempo, irmão, em que somos, vamos dizer assim, incentivados a medir o valor um com o outro sobre bens e conquista, status e aparência. Desde cedo, desde pequeno. Você tem que trabalhar, estudar para ser um homem, uma pessoa de sucesso e aprender a possuir. Mas parece que essas coisas significam ser mais de tudo nessa vida. No entanto, Jesus, ele convida você a olhar para a vida, irmão. Há uma visão diferente, mais profunda, mais libertadora. Ele nos chama a priorizar ser antes de ter. Ser mais do que é reconhecer, irmão, que a nossa identidade não será no acúmulo dos bens terrestres diante de Deus. Somos filhos amados, criados à imagem e semelhança, chamados a viver em comunhão com simplicidade e um propósito de servir a Deus, irmão. Quando colocamos o nosso coração nas coisas materiais, corremos o risco de torná-las escravo delas, vivendo em constante comparação e insatisfação. Quantas pessoas são assim? É escrava, passa, dá aquele ar de status, de poder, mas é uma escrava, irmão. Vive escravizado pelos bens materiais, sempre dominado. Mas tem pessoas, irmão, que não são escravas, não se apegam aos bens materiais e vivem uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de amor, Vive a vida, porque nós não levamos nada dessa vida. Dizia um comunicador, dessa vida não levamos nada, vamos sorrir e cantar, né? E é verdade, irmão, não levamos nada. O conforto, o dinheiro nos dá momentos felizes. Mas se nós notarmos aqui, irmão, o Senhor Jesus, ele adverte bem no começo, para nós tomar cuidado, irmão, dos hipócritas, dos fariseus, das pessoas religiosas. Ela fala assim, ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam umas às outras, e começou a dizer ao seu discípulo: cautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Um evangelho com hipocrisia, irmão, é um evangelho doente. É um evangelho de pessoas soberbas, pessoas que priorizam o lado material, a aparência, né? O lado material é a aparência. Tem pessoas que acham que servir a Deus é uma estrutura de status, de roupas. Não, irmão. Servir a Deus é uma questão de interior, de riqueza interior, não é riqueza exterior. A exterior pode ter, irmão, não é proibido a riqueza. E ele fala que tudo que é escondido nessa vida, irmão, mas não há nada encoberto que não seja descoberto. Todas as coisas vêm à tona, irmão. Até o caráter da pessoa. Uma hora a máscara cai. Muitas vezes alguns ostentam santidade, ostentam status de divindade, que é divino, que é cheio da presença de Deus, e uma hora o podre aparece. Quantos pregam nos púlpitos, pregam santidade, pregam uma coisa que não vive, e uma hora o pecado dele é descoberto. Então, tudo que está oculto vai ser descoberto. O tempo mostrará. Tudo que há de ser sabido vai acontecer. E as coisas acontecem. E nas reuniões cristãs, no meio dos crentes, é a mesma coisa. Mas eu pensava que ele era... Mas, irmão, tem pessoas que vivem de aparência. Vivem de uma grandeza que ele não tem. Não daquilo que ele tem. Porquanto tudo que em treva dissesse, a luz será ouvido. Tem pessoas que compartilham com o mal, com as trevas, maquina a queda do seu irmão, planeja
Isso aí uma hora vai acontecer, vai ser descoberto, irmão, né? Será exposto, porque alguém ouviu, alguém vai falar. E o que falasse ao ouvido no gabinete sobre o telhado será apregoado. Quantas pessoas por trás, entre grupinhos, planeja, até com alguém do próprio ministério ali, da organização, isso acontece. Será exposto, irmão. Uma hora vem à tona, porque quanto dissesse em trevas, dissesse, luz será ouvido. Eu digo aos meus amigos meus, não tem mais os que matam, depois não tem mais nada a fazer. Porque tem coisas, irmão, que é só Deus que pode tirar. O homem tem o poder de até tirar a vida do outro. Mas não apaga a história dele. Não apaga as lembranças boas que ele deixou. A inveja pode tomar o coração de alguém, mas o que ele semeou nessa terra, o que ele deixou, o seu legado, ninguém tira. Quantas pessoas foram mortas e hoje, até hoje, ela está tendo revivida a sua história, contada. Agora tem aquelas pessoas que não têm história, irmão. Só deixa coisas amargas. E quem quer lembrar de amargura, irmão? Mas vos mostrarei que deveis de temer. Temei aquele que tem, depois de matar, tem um poder para lançar no inferno. Sim, a esse vos digo, temei. E nós, irmão, que cremos no Senhor, nós tememos ao Senhor por respeito, né? Nós tememos Ele por gratidão, pelo seu amor, por ter concedido Jesus Cristo na nossa vida, nos dado a vida eterna. Ele fala que até os cabelos dos nossos cabelos estão contados. Deus sabe todas as coisas, irmão. Você acredita que até os cabelos da sua cabeça Ele sabe a quantidade que tem? O Criador te fez. Ele sabe o que está no teu coração, Ele sabe o que você pensa. Eu digo-vos, aquele que me confessará diante dos homens também, o Filho do homem confessará diante dos anjos de Deus. Aquele que confessa a Cristo, aquele que confessa a Ele como seu Salvador. Esse é reconhecido, esse é lembrado. As suas orações são ouvidas, esse é festejado no céu, irmão. É isso que a palavra quer dizer. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Irmão, isso é alguém precioso que está em você, está em mim, ele se chama Espírito Santo. A esse não devemos blasfemar, irmão, porque esse é o que Jesus mandou para conduzir a igreja, esse que Jesus mandou para capacitar o homem, para ensinar o homem. Tudo que você faz, tudo que acontece, é o Espírito Santo que ele está em ação em nossa vida, irmão. Ele está em tudo, ele está na mensagem da palavra, ele está no louvor, ele está na oração, ele está na comunhão. Então o Espírito Santo é tudo. E quem blasfemar contra ele, esse não tem perdão, porque ele é a única esperança que nos leva ao céu, que é o Espírito Santo de Deus, que nos convence do ato de amor de Jesus, que nos transforma, nos regenera. E todo aquele que disser a palavra contra o Filho do Homem, ele será perdoada, mas blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoada. E quando vos conduzires à sinagoga, aos magistrados, à autoridade, não sejais ansiosos de o que haver de responder, nem que haver de dizer. Irmão, se você está fundamentado na palavra de Deus, se você lê as Escrituras, não se preocupe com dizer, o Espírito Santo iluminar as palavras que você vai falar. Você acredita que ele vos ensina o que dizer? É isso que está falando. E quando acontecer isso, irmão, pode ver, irmão. Às vezes a pessoa é simples, a pessoa não tem muito conhecimento, não tem muita leitura, mas quando Deus abre a boca dele, que ele começa a falar do Evangelho, quantas palavras de sabedoria, quantos conselhos, quantas palavras de vida saem na boca daquela pessoa, ou de uma irmã, do irmão. Por quê? Ele faz por capacidade? Não, irmão. Porque o Espírito Santo o ilumina ou o conduz, né? Porque da mesma forma, mesma hora, vos ensinar o Espírito Santo que deveis de falar. Então, aquilo que a gente ler, que compreendeu a Escritura, ele vai nos fazer entender, irmão. Às vezes a pessoa está falando uma coisa com você, logo vem uma passagem bíblica na tua mente. Logo o Senhor te mostra uma passagem. Quem é? O Espírito Santo.
A pessoa está falando uma coisa, já vem um conselho da parte de Deus para aquela pessoa, não é assim? Quantas pessoas estão falando alguma coisa, já vem uma palavra de conforto, porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar, é Ele que nos ensina e capacita. Então, irmão, ele fala assim, mas ele disse, o homem que me pôs, ele fala assim, e disse-lhe à multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele falou que ele não está aqui para julgar essas coisas terrenas, irmão. Ele está aqui para levar a mensagem, não se preocupar com as coisas dessa vida. Ele falou assim, mas ele disse ao homem que quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós, ele não veio para isso, ele veio para dar ao homem a esperança e a vida eterna. O Senhor não vem julgar causas terrenas. Aquelas pessoas que ele quer julgar coisas materiais, ele veio pelas coisas espirituais. Ele falou e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Então, irmão, a sua vida consiste pelo que você crê, não pelo que você possui, pelo que você acredita, pelos seus... Quem acredita numa coisa, irmão, ele luta por aquilo. Ele persevera naquilo. Se você persevera na vida eterna, então Jesus está dizendo, a sua vida consiste naquilo que você crê, que você acredita. Se você acredita que você é um bom homem, você será um bom homem. Se você acredita que você é um vitorioso, você vai ser um vitorioso. Se você acredita que vai ter uma posse, um imóvel, um carro, o que você acredita, irmão? Aquilo você vai trabalhar e vai possuir, né? O homem, ele é por aquilo que ele acredita. Se você acredita em Deus, você tem Deus. Se você não acredita em não ter Deus, você não terá Deus. Se você acredita na vida eterna, você terá vida eterna. Porque a vida do homem está bem clara, irmão. Ele disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui, né? Mas sim daquilo que você acredita. Porque tem pessoas que acreditam que é feliz, porque tem Deus no coração. E tem pessoas que acreditam que é feliz porque tem um dinheiro no seu bolso, tem um dinheiro na sua vida, né? E a gente tem que crer naquilo que possui de melhor. Mas ele disse, homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, mas naquilo que você acredita. Eu acredito em Deus, então eu sou rico nas coisas de Deus. Eu sou rico nas coisas celestiais, porque eu acredito nas coisas celestiais. É as pessoas que não creem nas coisas celestiais, nas coisas do céu, né? Ele não é como eu, porque ele não acredita. Ele acredita nas coisas temporais, que o ouro, a prata, coisas que os ladrões minam e roubam. Quantas pessoas são ricas e acabam perdendo sua vida por causa do ouro, da prata? Quantas pessoas estão sendo sequestradas nesse momento porque as pessoas o possuem por causa do que ele tem, porque ele acredita no ouro, na prata. Mas aquele que acredita em Deus não se apega às coisas materiais, ele se apega nas coisas espirituais. E as coisas espirituais o homem terreno não consegue roubar, irmão, porque está no fundo do seu coração. Por isso que ele falou, não tem aquele que lança mão sobre o corpo, nada pode fazer, mas também aqueles que tem o poder de lançar a mão do corpo e da alma. Então aquilo que você tem, que é de Deus, ninguém pode te roubar, irmão. Ninguém pode te tirar. Mas aquilo que você acredita, que é o ouro, a prata, esse eles podem roubar, sim, irmão. Eles podem te tomar. Mas naquilo que você acredita, no Deus Todo-Poderoso, esse ninguém pode tomar. A vida com Cristo é essa que importa para nós. Essa mensagem, irmão, no que você acredita? No ouro, a prata, o ladrão pode roubar.
Mas de crer em Deus, no Todo-Poderoso, nas suas promessas, esse ninguém pode tomar, irmão. Só Deus. Essa é a mensagem. A diferença do rico, que crê em Deus, e do rico que crê no seu poder, que é falho e pode se corromper e perder tudo. Mas aquele que está em Cristo, a sua riqueza é inesgotável. Ele tem para repartir, para dar, né? E se tornar muita gente milionária nessa terra. Que Deus abençoe você, meu irmão. Creia no Senhor, continua firme e forte. As coisas materiais se vão, se acabam, fica tudo aí. Daqui a 100 anos, o que vai ser da tua casa? Quem vai dar na tua casa? Daqui a 100 anos, quem vai dar com sua chácara? Daqui a 100 anos, o que vai ser do seu império? Você nem sabe, né, irmão? Outras pessoas vão usar, outras pessoas vão usufruir, pessoas que nem nunca trabalhou. Então, irmão, viva a vida. A vida é um momento, viva um dia de cada vez. A riqueza nossa está na alegria, está no prazer de servir a Deus. O ouro e a prata vai ficar e outras pessoas vão usufruir. Se o ladrão te roubar, os outros que nunca deram valor a nada vão usufruir e vão gozar do que você tanto lutou. Tem gente que deixa herança para 2, 3 gerações. As pessoas nem sabem o que é aquilo, nem lembram de quem você é. Só lembra de você na hora que ele vai pegar o dinheiro. Aquela herança do meu bisavô deixou milhões, estou aqui gastando, aquele bobo, trouxa. Gastou e aqui estou usufruindo. Irmão, viva a vida. E viva a vida com Deus. Essa é a mensagem. Deus abençoe a todos. Que todos fiquem na paz de Deus.